A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões, repreendendo todo tipo de mal em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso. Todos os dias devemos orar sem cessar, estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando, pedindo e clamando o milagre de Deus, as bênçãos de Deus, o transformar de um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Repreendemos todo tipo de mal todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos a Deus em orações, em súplicas, pedindo para receber, batendo na porta para que a porta venha a ser aberta, buscando para achar, porque a Bíblia diz que aqueles que buscarem acharão o milagre, a presença, a proteção, os livramentos de Deus. Amados, a necessidade dos livramentos de Deus é algo preciso e necessário todos os dias, porque o ir e o vir pertencem a Deus, o dormir e o acordar pertencem a Deus. Se nós dormimos e acordarmos, é porque Deus permitiu, é Deus quem permite, glória a Deus, aleluia, a nossa existência, a nossa vida, a nossa permanência neste mundo, é Deus quem permite, porque se nós estamos vivos, se nós respiramos, é porque Deus está permitindo. E nós pedimos a este Deus, ao nosso Deus, o Deus de Israel, pedimos todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, o milagre na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, sentimental e material. Pedimos as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, os livramentos de um Deus Pai Todo-Poderoso, orando e repreendendo todo tipo de mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o único Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não existe nenhum outro nome a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Isto é uma verdade que ninguém pode negar. Ele é o Senhor, o único Salvador.
o Todo-Poderoso. Como diz em Mateus 28:18, Jesus Cristo, ele disse: o Pai me deu todo o poder no céu e todo o poder na terra. Aí Jesus Cristo, ele dá uma ordem para os seus discípulos: portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos. E aí diz o Senhor Jesus Cristo: e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É isto que está faltando em muitas igrejas de hoje: obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos muitas pessoas falarem em Jesus, muitas pessoas falarem em Deus, mas será que uma grande parte destas pessoas estão afirmadas nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Porque nós vemos muitas e muitas religiões, cada uma com seus ensinamentos, com as suas práticas, com os seus dogmas, com os seus rituais, com as suas próprias estratégias. Muitas preocupadas apenas com o resultado. Os meios, para muitos, não interessa. O que interessa para muitos é o resultado, o pragmatismo, a prática do resultado. Para muitos, o exemplo do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, para muitos, ficou no esquecimento. Muitos estão sempre atrás de novas estratégias para atrair pessoas para suas congregações, inventando normas, estratégias, métodos que venham agradar e atrair o máximo de pessoas, preocupadas com o resultado. Mas queremos encher a congregação. O que importa é o resultado, os meios não interessam. E os meios, sim, para Jesus Cristo de Nazaré é muito importante. Se nós olharmos Mateus 28:18, nós vamos ver que Jesus, ele dá uma ordem, diz: ensinem os meus ensinamentos. E aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele pede para ensinar os seus ensinamentos. Nós vemos que o batismo é uma consequência do crer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas denominações religiosas ensinando os seus próprios ensinamentos, as suas próprias práticas, as suas próprias ideias. Eles ensinam
os seus ensinamentos religiosos, e muitas delas depois batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não usaram os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas os próprios ensinamentos da sua religião. Nós vemos, amados irmãos, muitos querendo ensinar os seus próprios ensinamentos, estratégias, doutrinas, dogmas, rituais, os meios. Mas o resultado eles querem Jesus. Jesus poderia ter dito para os seus discípulos: vão e ensine os seus ensinamentos, as suas práticas, as suas ideias, e depois batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o resultado, mas os meios é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Isto é preciso entender. Muitas pessoas, muitas denominações religiosas ensinam aquilo que elas querem ensinar ou aquilo que as pessoas querem ouvir, e aí depois eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que foi ensinado? Qual foram os meios usados? Isso aqui é muito importante, amados irmãos e amigos. Os meios sempre terão que ser os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o amor, o perdão, a misericórdia, o amar o próximo, o perdoar o próximo, o orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, fazer o bem. Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, perdoar, ter misericórdia, obedecer a Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam no Pai, em Deus, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só. Quantas práticas condenadas por Deus foram adotadas em várias denominações religiosas? Quantas práticas que nasceram no ocultismo, no misticismo, na superstição, na idolatria, foram práticas introduzidas dentro de várias igrejas citadas cristãs e evangélicas. Quantas práticas condenadas por Deus. É preciso, amados, entender que o caminho sempre vai ser Jesus Cristo. Em João 8, 31, 32, Jesus Cristo, ele disse: se vós permanecedes na minha palavra e nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
tentará permanecer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma verdade, é um ensinamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Devemos orar uns pelos outros, orar pelo Brasil, orar pelas nações, orar pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, orar pelo Brasil, orar pelas famílias, orar pelos necessitados, orar pelos doentes, pelos acamados, pelos feridos e repreender todo tipo de mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, todo espírito de miséria, de tranqueira, sai das famílias, sai doença, sai enfermidade, sai briga, sai contenda, que toda obra do inferno venha a ser quebrada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, clamo e peço todos os dias, orai sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Peço para todos deixarem um joinha, curtir a pregação, a oração, para que assim o YouTube venha divulgar para mais pessoas. Peço para que todos juntos vamos divulgar a palavra de Deus, para que mais pessoas possam ouvir que Jesus Cristo é o único Senhor e Mestre, o único mediador entre Deus e os homens, a rocha inabalável, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil, que venhamos ter um final de semana, um mês de vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,